Juízes 9. Abimeleque é feito rei. Juízes 9 versículo 1. Abimeleque, filho de Jerubaal, foi aos irmãos de sua mãe em Siquém e disse a eles e a todo o clã da família de sua mãe. Juízes 9 versículo 2. Perguntem a todos os cidadãos de Siquém o que é melhor para eles, ter todos os 70 filhos de Jerubaal governando sobre eles, ou somente um homem. Lembrem-se de que eu sou o sangue do seu sangue. Juízes 9 versículo 3. Os irmãos de sua mãe repetiram tudo aos cidadãos de Siquém, e estes se mostraram propensos a seguir Abimeleque, pois disseram, ele é nosso irmão. Juízes 9 versículo 4. Deram-lhe 70 peças de prata tiradas do templo de Baal-Berite, as quais Abimeleque usou para contratar alguns desocupados e vadios, que se tornaram seus seguidores. Juízes 9 versículo 5. Foi à casa de seu pai em Ofra e matou seus 70 irmãos, filhos de Jerubaal, sobre uma rocha. Mas Jotão, o filho mais novo de Jerubaal, escondeu-se e escapou. Juízes 9 versículo 6. Então todos os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo reuniram-se ao lado do carvalho, junto à coluna de Siquém, para coroar Abimeleque rei. Juízes 9 versículo 7. Quando Jotão soube disso, subiu ao topo do monte Gerizim e gritou para eles, ouçam-me, cidadãos de Siquém, para que Deus os ouça. Juízes 9 versículo 8. Certo dia as árvores saíram para ungir um rei para si. Disseram à oliveira, seja o nosso rei. Juízes 9 versículo 9. A oliveira, porém, respondeu, deveria eu renunciar ao meu azeite, com o qual se presta honra aos deuses e aos homens, para dominar sobre as árvores. Juízes 9 versículo 10. Então as árvores disseram à figueira, venha ser o nosso rei. Juízes 9 versículo 11. A figueira, porém, respondeu, deveria eu renunciar ao meu fruto saboroso e doce, para dominar sobre as árvores. Juízes 9 versículo 12. Depois as árvores disseram à videira, venha ser o nosso rei. Juízes 9 versículo 13. A videira, porém, respondeu, deveria eu renunciar ao meu vinho, que alegra os deuses e os homens, para ter domínio sobre as árvores. Juízes 9 versículo 14. Finalmente todas as árvores disseram ao espinheiro, venha ser o nosso rei. Juízes 9 versículo 15. O espinheiro disse às árvores, se querem realmente ungir-me rei sobre vocês, venham abrigar-se à minha sombra, do contrário, sairá fogo do espinheiro e consumirá até os cedros do Líbano. Juízes 9 versículo 16. Será que vocês agiram de fato com sinceridade quando fizeram Abimeleque rei? Foram justos com Jerubaal e sua família, como ele merecia. Juízes 9 versículo 17. Meu pai lutou por vocês e arriscou a vida para livrá-los das mãos de Midian. Juízes 9 versículo 18. Hoje, porém, vocês se revoltaram contra a família de meu pai, mataram seus 70 filhos sobre a mesma rocha e proclamaram Abimeleque, o filho de sua escrava, rei sobre os cidadãos de Siquém pelo fato de ser irmão de vocês. Juízes 9 versículo 19. Se hoje vocês de fato agiram com sinceridade para com Jerubaal e sua família, alegrem-se com Abimeleque, e alegre-se ele com vocês. Juízes 9 versículo 20. Entretanto, se não foi assim, que saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo, e que saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo, e consuma Abimeleque. Juízes 9 versículo 21. Depois Jotão fugiu para Bir, onde ficou morando, longe de seu irmão Abimeleque. Juízes 9 versículo 22. Fazia 3 anos que Abimeleque governava Israel. Juízes 9 versículo 23.
Quando Deus enviou um espírito maligno entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, e estes agiram traiçoeiramente contra Abimeleque. Juízes 9 versículo 24. Isso aconteceu para que o crime contra os 70 filhos de Jerubaal, o derramamento do sangue deles, fosse vingado em seu irmão Abimeleque e nos cidadãos de Siquém que o ajudaram a assassinar os seus irmãos. Juízes 9 versículo 25. Os cidadãos de Siquém enviaram homens para o alto das colinas para emboscarem os que passassem por ali, e Abimeleque foi informado disso. Juízes 9 versículo 26. Nesse meio tempo, Gaal, filho de Ebed, mudou-se com seus parentes para Siquém, cujos cidadãos confiavam nele. Juízes 9 versículo 27. Sucedeu que foram ao campo, colheram uvas, pisaram-nas e fizeram uma festa no templo do seu Deus. Comendo e bebendo, amaldiçoaram Abimeleque. Juízes 9 versículo 28. Então Gaal, filho de Ebed, disse: Quem é Abimeleque para que o servamos? E quem é Siquém? Não é ele o filho de Jerubaal, e não é Zebul seu representante? Sirvam aos homens de Amor, o pai de Siquém. Por que servir a Abimeleque? Juízes 9 versículo 29. Se eu tivesse esse povo sob o meu comando, eu me livraria de Abimeleque e lhe diria: mobilize o seu exército e venha. Juízes 9 versículo 30. Quando Zebul, o governante da cidade, ouviu o que dizia Gaal, filho de Ebed, ficou indignado. Juízes 9 versículo 31. Secretamente enviou mensageiros a Abimeleque dizendo: Gaal, filho de Ebed, e seus parentes vieram a Siquém e estão agitando a cidade contra você. Juízes 9 versículo 32. Venha de noite, você e seus homens, e fiquem à espera no campo. Juízes 9 versículo 33. De manhã, ao nascer do sol, avance contra a cidade. Quando Gaal e sua tropa atacarem, faça com eles o que achar melhor. Juízes 9 versículo 34. E assim Abimeleque e todas as suas tropas partiram de noite e prepararam emboscadas perto de Siquém, em 4 companhias. Juízes 9 versículo 35. Ora, Gaal, filho de Ebed, tinha saído e estava à porta da cidade quando Abimeleque e seus homens saíram da sua emboscada. Juízes 9 versículo 36. Quando Gaal os viu, disse a Zebul: Veja, vem gente descendo do alto das colinas. Zebul, porém, respondeu: Você está confundindo as sombras dos montes com homens. Juízes 9 versículo 37. Mas Gaal tornou a falar: Veja, vem gente descendo da parte central do território, e uma companhia está vindo pelo caminho do carvalho dos adivinhadores. Juízes 9 versículo 38. Disse-lhe Zebul: Onde está toda aquela sua conversa? Você dizia: Quem é Abimeleque, para que o servamos? Não são estes os homens que você ridicularizou? Saia e lute contra eles. Juízes 9 versículo 39. Então Gaal conduziu para fora os cidadãos de Siquém e lutou contra Abimeleque. Juízes 9 versículo 40. Abimeleque o perseguiu, e ele fugiu. Muitos dos homens de Siquém caíram mortos ao longo de todo o caminho, até a porta da cidade. Juízes 9 versículo 41. Abimeleque permaneceu em Arumá, e Zebul expulsou Gaal e os seus parentes de Siquém. Juízes 9 versículo 42. No dia seguinte, o povo de Siquém saiu aos campos, e Abimeleque ficou sabendo disso. Juízes 9 versículo 43. Então dividiu os seus homens em 3 companhias e armou emboscadas no campo. Quando viu o povo saindo da cidade, levantou-se contra ele e atacou-o. Juízes 9 versículo 44. Abimeleque e as tropas que estavam com ele avançaram até a porta da cidade.
Então 2 companhias avançaram sobre os que estavam nos campos e os mataram. Juízes 9 versículo 45. E Abimeleque atacou a cidade o dia todo, até conquistá-la e matar o seu povo. Depois destruiu a cidade e espalhou sal sobre ela. Juízes 9 versículo 46. Ao saberem disso, os cidadãos que estavam na torre de Siquém entraram na fortaleza do templo de Oberite. Juízes 9 versículo 47. Quando Abimeleque soube que se haviam reunido lá. Juízes 9 versículo 48. Ele e todos os seus homens subiram o monte Zalmon. Ele apanhou um machado, cortou um galho de árvore e o pôs nos ombros. Então deu esta ordem aos homens que estavam com ele: rápido! Façam o que eu estou fazendo. Juízes 9 versículo 49. Todos os homens cortaram galhos e seguiram Abimeleque. Empilharam os galhos junto à fortaleza e a incendiaram. Assim morreu também o povo que estava na torre de Siquém, cerca de 1000 homens e mulheres. Juízes 9 versículo 50. A seguir, Abimeleque foi a Tebes, sitiou-a e conquistou-a. Juízes 9 versículo 51. Mas dentro da cidade havia uma torre bastante forte, para a qual fugiram todos os homens e mulheres, todo o povo da cidade. Trancaram-se por dentro e subiram para o telhado da torre. Juízes 9 versículo 52. Abimeleque foi para a torre e atacou-a. E, quando se aproximava da entrada da torre para incendiá-la. Juízes 9 versículo 53. Uma mulher jogou uma pedra de moinho na cabeça dele, e lhe rachou o crânio. Juízes 9 versículo 54. Imediatamente ele chamou seu escudeiro e lhe ordenou: tire a espada e mate-me, para que não digam que uma mulher me matou. Então o jovem o atravessou, e ele morreu. Juízes 9 versículo 55. Quando os israelitas viram que Abimeleque estava morto, voltaram para casa. Juízes 9 versículo 56. Assim Deus retribuiu a maldade que Abimeleque praticara contra o seu pai, matando os seus 70 irmãos. Juízes 9 versículo 57. Deus fez também os homens de Siquém pagarem por toda a sua maldade. A maldição de Jotão, filho de Jerubaal, caiu sobre ele.